Bom, gente, hoje nós estamos aqui para falar para vocês sobre granulocitopoese, né? O que é a granulocitopoese? É a diferenciação ou maturação dos granulócitos. Então, o que são os granulócitos? Os granulócitos são aqueles leucócitos que têm grânulos no seu citoplasma. Nós conhecemos três séries de granulócitos. São os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, que nós encontramos em condições normais no sangue periférico. Mas para chegar até esses leucócitos, existe a formação dessas células e a diferenciação e maturação que normalmente acontece na medula óssea, né? Então, até chegar essas células maduras que nós encontramos no sangue periférico normal, acontece essa diferenciação e maturação, que nós vamos tentar explicar agora para vocês. Então, a formação destas células acontece a partir de uma única célula, que é uma célula progenitora imatura, que vulgarmente nós chamamos de blasto, né? As características do blasto que nós vamos passar para vocês aqui, elas são de forma genérica, assim. Nós vamos tentar passar as características genéricas para esta célula, mas que, ou seja, regra geral, porém existem exceções. Então, o que é o blasto? O blasto é uma célula de tamanho um pouco maior do que as células maduras que nós encontramos no sangue periférico, com o núcleo ocupando praticamente toda a célula, ou seja, nós temos apenas uma fina orla citoplasmática nesta célula. O formato desse núcleo é um formato globoso, arredondado, bem uniforme, ocupando praticamente toda a célula. A cromatina desse núcleo é uma cromatina frouxa, né? Cromatina que ainda não começou a condensação, uma cromatina frouxa, que na maioria das vezes nós encontramos nessa célula também presença de nucléolos. O citoplasma desta célula é um citoplasma basófilo e sem grânulos, ou seja, agranular, não tem grânulos. Isso de forma geral. Existem exceções em que nós vamos ter blastos que têm um pouco de grânulos no citoplasma. Então, a célula que tem todas essas características, né? Núcleo globoso, ocupando praticamente toda a célula. O núcleo com a cromatina frouxa, bem frouxa, né? E o citoplasma basófilo agranular é o que nós conhecemos como blasto. E a gente trata esta célula como blasto, fala de forma generalizada como blasto. Por que não dizer logo mieloblasto? Porque somente pela morfologia nós não conseguimos dizer que é um mieloblasto ou um linfoblasto. Aqui, como nós estamos falando da maturação dos granulócitos, a diferenciação dos granulócitos, nós sabemos que trata-se de um mieloblasto. Porém, para efeito de morfologia, nós preferimos tratá-lo como blasto. Então, o blasto, à medida que ele vai amadurecendo, esse núcleo, essa cromatina, vai começando a se condensar. Ela vai começando a se condensar e, consequentemente, o tamanho desse núcleo, à medida que ela vai condensando, esse núcleo vai diminuindo de tamanho. Consequentemente, vai aumentando o tamanho do citoplasma que o citoplasma vai ocupar nessa célula. Então, o núcleo começa a condensar, o citoplasma vai ficar um pouco mais amplo e vão começar a aparecer granulações. Essas granulações primárias no citoplasma. Essas granulações primárias no citoplasma são granulações inespecíficas, ou seja, que você não consegue dizer que é nem da linhagem de neutrófilos, nem da linhagem de eosinófilos, nem da linhagem de basófilos. Então, quando você tem essa célula com essas características, nós chamamos de promielócito. Então, deixou de ser um blasto e passou a ser um promielócito. Então,
tem granulação, só que essa granulação é inespecífica, e ainda tem aquela basofilia do citoplasma. Esse é um dos pontos básicos para a próxima etapa. Então, o promielócito, à medida que ele vai amadurecendo, o que é que vai acontecer com essa célula? Ela vai começar a desaparecer essa granulação inespecífica e vai começar a surgir a granulação específica, que é aquela que você no final vai conseguir dizer que é da linhagem de neutrófilos, da linhagem de eosinófilo ou da linhagem de basófilos. Então, o promielócito ele começa a perder a granulação inespecífica e começa a surgir a granulação específica. E à medida que esse citoplasma vai amadurecendo, também ele começa a perder aquela basofilia citoplasmática que ele tinha no blasto e ainda tem no promielócito, até ele ficar um pouco mais clara e a gente poder chamar ele de mielócito. Ou seja, quando é que a gente vai conseguir chamar ele de mielócito? A partir do momento que você já consegue dizer a que linhagem ele pertence, se ele é da linhagem de neutrófilos, da linhagem de eosinófilos ou da linhagem de basófilos. Então, quando você consegue dizer, ele ainda tem o núcleo redondo, perdeu aquela basofilia citoplasmática, não tem mais granulação inespecífica, a granulação dele já é madura, e você já consegue dizer que ele é da linhagem de neutrófilos, de eosinófilos ou de basófilos. Aí nós já temos a célula que a gente chama de mielócito. Então, a partir daí, vejam só, o citoplasma dele já vai estar maduro, porém o núcleo ainda é redondo, então ainda é o mielócito. Então, à medida que essa célula ela já tem o citoplasma praticamente maduro, então a grande mudança vai ser o quê? O núcleo. O núcleo ele vai começar a esticar para chegar àquele formato que a gente conhece como bastão. Então, quando o núcleo já está num formato intermediário entre o redondo, que é o mielócito, e o bastão, nós temos essa fase que a gente chama de metamielócito. Então, é o núcleo esticado, digamos assim, né? Estava no formato redondo e começa a esticar para chegar ao formato de bastão, nós temos o metamielócito. Os livros, eles costumam mostrar o metamielócito com o núcleo bonitinho, aquele formato de feijão, né? Ou seja, reniforme, formato de rim. Então, mas nem sempre nós encontramos ele tão bonitinho com essa morfologia. Então, o núcleo esticado, intermediário entre o arredondado do mielócito e o alongado do bastão, nós chamamos de metamielócito. Então, essa célula ela vai continuar amadurecendo, e nessa continuação é justamente isso. O núcleo ele continua se alongando e nós vamos encontrar ele mais ou menos assim nesse formato, alongado. E aí é o que nós chamamos de bastonete ou bastão. Ele vai afinando cada vez mais e à medida que ele vai afinando, vai acontecendo essa condensação da cromatina, ela vai se condensando cada vez mais, até acontecer a clivagem, né? A clivagem, ou seja, a separação do núcleo em segmentos. Por isso que nós chamamos, ao final da diferenciação, ao final da maturação dessas células, nós chamamos de segmentados. E essa diferenciação que nós acabamos de mostrar para vocês, ela acontece com as três linhagens. A linhagem de neutrófilos, que é mais ou menos esse esquema que a gente fez aqui,
um grânulozinho fino no citoplasma, com essa tonalidade do citoplasma meio rosa, né, meio mais clara, mas ela acontece tanto com neutrófilos, como com eosinófilos e como com basófilos. Porém, com a linhagem de basófilos, nós não conseguimos enxergar isso direitinho, todas essas fases. Por quê? Porque os grânulos dos basófilos são grânulos grandes e muito escuros, que ficam com sobreposição em cima do núcleo, e aí por conta disso nós não conseguimos enxergar com todos os detalhes o formato do núcleo, para definirmos se ele é um mielócito, se ele é um metamielócito, se ele é um bastão, ou já está completamente dividido em segmentado. Porém, isso não tem também importância. Então, em resumo, quando você for analisar a célula, como é que você vai analisar? Primeiro, o citoplasma. Ele já está maduro ou ainda está com aquela basofilia? Então, se você tiver o citoplasma já maduro, ele vai ser do mielócito em diante. Se você tiver com citoplasma com basofilia, ele vai ser ou um blasto ou um promielócito. A outra coisa, se você tem grânulos, normalmente o blasto ele não tem grânulos. Só com raras exceções a gente vai ver uns grânulos fininhos sobre o citoplasma, com a basofilia. Quando você for analisar o núcleo, aí você vê, se ele for arredondado, ou seja, tiver formato redondo, só pode ser ou o blasto, ou o promielócito, ou mielócito, que você vai conseguir decifrar pela característica do citoplasma. Em resumo, é isso. Você analisando dessa forma, citoplasma e núcleo, de acordo com as características, você vai conseguir definir que célula você está observando. É isso aí, um abraço, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil esses instantes que passamos juntos. Um abraço para todos.